Há muitos anos atrás, eu li um texto que o autor dizia que ele estava dentro de um carro, o carro funcionando, ele esperando alguém chegar, e enquanto ele estava aguardando aquela pessoa vir ali até ele, ele observou que tinha um homem que puxava uma carroça. Sabe aquela carroça que o cara assume o lugar do animal e puxa a carroça? Ele disse que a carroça estava cheia de entulhos, um monte de coisa que parecia ser catada no lixo. E ele disse que uma coisa chamou muito a atenção dele. Enquanto ele caminhava, tinha uma criança que estava acompanhando aquele homem ali e eles conversavam muito, né? E a criança olhava com um olhar de admiração para aquele homem. E ele disse que aquele olhar daquela criança para aquele homem que estava ali puxando a carroça, já estava bem suado, e a carroça cheia de entulhos, um monte de coisas, né? Ele disse que aquele olhar chamou a atenção dele, né? E a criança tinha muitas características em comum com aquele homem. E aquele entrosamento, aquele papo, parecia ser uma coisa muito comum e verdadeira. E ele falou em vários momentos que o olhar daquela criança para aquele homem parecia que aquela criança estava diante de um herói. E aquilo chamou muito a atenção dele. Até que ele continuou olhando, olhando, olhando. E chegou um momento que aquela criança, né, se deparou com outra criança que estava numa grade, naquele corredor ali onde ele estava passando na calçada. E ele viu os bracinhos da criança e o cara do estava puxando a carroça, possivelmente o pai daquela criança, até pelas características em comum, né? Continuou andando até que aquela criança que estava na grade, né, que estava ali atrás, ela jogou um brinquedo fora na calçada. E aí o garoto, né, que estava andando com o moço lá da carroça, pegou o brinquedo, olhou e ficou impressionado e saiu correndo para encontrar o pai. E mais uma vez ele partiu com aquele olhar de admiração como se aquele homem fosse um herói, né? E o cara ali puxando uma carroça, um trabalho tão humilde, né? E ele achou também engraçado, né? Além daquele olhar daquela criança constante para aquele homem como se fosse um super-homem, um herói, uma coisa assim. Ele ficou pensando, poxa, como as crianças são inocentes, né? Porque o cara com tão pouco consegue extrair da criança um olhar de herói para um cara que, no contexto social, baseado naquilo que a gente acredita, conseguiu tão pouco, né? E o narrador continuou falando ali sobre o entendimento dele daquela situação. Só que quando aquela criança chegou perto daquele homem que seria o seu pai e mostrou aquele brinquedo, aí ele automaticamente parou a carroça, foi até o filho, ficou ali agachado da altura dele, e ele percebeu que eles conversaram ali, a criança mostrou o brinquedo, olhou o brinquedo com um olhar de admiração, mas aí aquele olhar assim foi murchando, murchando, murchando. E eles olharam para trás, aquela criança que jogou o brinquedo lá atrás na calçada, estava com as mãozinhas na grade, como se estivesse esperando o colega voltar para trazer aquele brinquedo. Ele disse que não conseguiu ouvir o papo, porque eles estavam bem distantes, mas ele conseguiu entender e ver o resultado. Daqui a pouco aquela criança que tinha pego o brinquedo baixou a cabeça, voltou lá atrás, entregou o brinquedo para aquela criança que estava com as mãos na grade, certamente esperando o brinquedo de volta. E daqui a pouco ele deu um sorrisinho para o colega que ficou lá, naquela casa, atrás daquelas grades, estava brincando certamente, sozinho ou com outros coleguinhas. E aí ele voltou com um olharzinho de tristeza, porque não tinha mais o brinquedo que em algum momento ele achou que ficaria para ele. E daqui a pouco eles conversaram mais alguns segundos e logo retornaram à caminhada. Em seguida, eles começaram a conversar e a criança voltou a olhar para aquele homem com um olhar de herói. O autor desse texto, ele encerra dizendo que em alguns momentos ele criticou, achando que aquele homem que tinha conseguido tão pouco, estava numa carroça, mal vestido, sujo, suado, carroça cheia de entulho, certamente alguma coisa que ele tinha catado por aí. Ele criticou mentalmente, dizendo que aquela criança olhava para aquele homem com um olhar de herói e aquele homem tinha tão pouco. Mas ele conclui o texto dizendo que, sim, aquela criança tinha todo motivo de olhar daquela maneira, porque aquele homem era um herói.
Nós somos doutrinados desde cedo a olhar para as pessoas e calcular o sucesso ou insucesso dela pela quantidade de dinheiro que ela consegue acumular numa vida. É claro que acumular dinheiro é importante, né? Tudo que a gente faz precisa de dinheiro. Mas não é bem por aí. Quantas pessoas nós fazemos felizes? Quantas pessoas nós transformamos a vida? Como nós temos a capacidade de nos transformar, nos tornar pessoas melhores todos os dias? Essa é uma pequena reflexão nesse Dia dos Pais, para que a gente possa pensar qual o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos e quais os filhos nós estamos deixando para o mundo. Pense nisso, compartilhe essa mensagem com alguém que seja especial para você, com um pai que deixa seus valores, seus legados, sua forma de ver a vida, que toca na mente e no coração do seu filho, dos seus filhos, e que pensa diferente e acredita que se todos nós fizermos um pouco que seja, nós vamos ser cada dia bem melhores. Teremos um mundo melhor, uma sociedade melhor e pessoas melhores. Tudo junto, tudo interligado ao mesmo tempo. Que você possa olhar para o teu pai, independentemente de qualquer coisa, independente dos defeitos, dos desafios, dos problemas, do passado que todos nós temos, né, nossas divergências, que você possa olhar para ele e agradecer por ele ter sido o seu grande herói, da forma dele, baseado no que ele tinha, no que ele tem, baseado no entendimento dele, e é assim que é. Um beijo grande. Feliz Dia dos Pais.